você começa a ser uma pessoa que se impõe. Você confunde firmeza com imposição, com autoritarismo. E isso é o que faz muitos líderes perderem o respeito da equipe, perderem a confiança do time. E quando você perde a confiança das pessoas, você não influencia mais positivamente. As pessoas não querem fazer mais por você. Essa semana eu estive conversando com um gestor de segurança e ele trabalha com segurança em condomínios. E uma das questões que ele trouxe para a gente discutir foi como uma nova síndica que entrou nesse condomínio tratava o time de segurança e quais eram os problemas que isso gerava na tratativa de trabalho do dia a dia. Se você não compreender esses pontos que eu vou conversar com você, líder, você pode cometer o mesmo erro dessa síndica que ele comentou comigo. Então, para você ver como que a liderança ela está em todos os lugares. A liderança ela não se resume em um único ponto. Onde eu sempre costumo falar, às vezes as pessoas falam, Diogo, mas isso que a gente vai conversar serve para a minha área de atuação? E a minha pergunta é, existem pessoas na sua área de atuação? Se sim, faz todo sentido o que a gente vai conversar sobre liderança e gestão de pessoas. E é sobre esse ponto e esse exemplo que eu quero trazer para você aqui, líder. Eu quero que você leve isso para o seu mundo. Porque você vai ver que vai se encaixar completamente em qualquer cenário, independentemente de segmento ou situações. Gestão de pessoas está em tudo. Para você ter ideia, nós falamos com pessoas da área de óticas, nós falamos com pessoas da área de biotecnologia, nós falamos com pessoas da área de engenharia, de rodovias. E agora eu vou contar um case para você aqui de uma pessoa que trabalha na área de segurança. Qual que era a situação? Essa empresa, ela assumiu um determinado condomínio, eles começaram a atuar, a trabalhar diretamente com esse condomínio, fazendo a gestão de segurança, enfim. E no meio desse processo houve uma transição, segundo essa pessoa que me contou, houve uma transição, existia uma síndica antes, essa síndica saiu, entrou uma outra síndica. Ele falou, Diogo, a forma que ela começou a nos tratar foi absurda, cara. Foi assim, de uma forma tão desrespeitosa que a gente começou a não fazer alguns quebra-galhos que não ia cair a nossa mão para fazer, mas a gente deixou de fazer. Por exemplo, eu por ser área da segurança, eu não posso ir lá e mexer num disjuntor. Mas como eu conheço de elétrica, quando a pessoa era gente boa, era a síndica que era gente boa, eu ia lá e fazia, cara. Por mais que não esteja no meu escopo de trabalho, eu fazia. Por quê? Para ajudar a pessoa. Mas aí, o que aconteceu? Entrou essa nova síndica e ela começou a nos maltratar, a querer mandar, a querer impor. Qual foi a reação da nossa equipe? Qual foi a reação do nosso time? Criar resistência com ela. Ninguém faz mais nada, a não ser o que está no nosso escopo. E se ela reclamar, aí ele falou que existe algumas leis na área de segurança que ele não pode sair do escopo dele. Ele fazia realmente como um quebra-galho para ajudar. Mas aí quando ele viu que a pessoa estava realmente impondo algo, quando a pessoa estava realmente querendo mandar e muitas vezes até humilhar, falar alto com eles no meio de todo mundo, jogar eles contra moradores, ele começou a falar, cara, não está fazendo sentido, né? Não está fazendo sentido. E aí ele falou, e outro jogo, que existem já de pessoas que são moradores que estão reclamando dela também, da forma que ela se posiciona com as pessoas, é absurdo. Por que eu estou te dando esse exemplo, líder? E antes da gente continuar aqui, por favor, aperta o botão seguir. Eu quero agradecer você, tá, líder, antes de tudo, de sempre estar aqui com a gente.
Essa semana a gente teve uma notícia muito legal, nós estamos entre os 50 podcasts de negócios mais escutados no Brasil, segundo o ranking do próprio Spotify, e eu devo isso a você, que sempre está aqui nos acompanhando, então minha gratidão a você que sempre acompanha nossos materiais, e acredito muito que esse resultado é por a gente vir aqui trazer verdades do campo de batalha, do que a gente vive, do que a gente escuta, do que a gente passa junto com os líderes no campo de batalha, né? Então, claro que eu trago muitos conceitos teóricos, mas a gente não se resume a isso, porque a gente sabe que nada como a experiência de quem vive, viveu e continua vivendo junto com os líderes no campo de batalha. Então a nossa filosofia é muito disso, trazer o que as pessoas realmente passam. Não é hackzinhos ou aquelas teorias que é bonito, vira frase de Instagram, mas não se traduz na realidade, tá? Então vamos lá, líder. Já segue aí, por favor, tá? E se você tem alguém que é interessante compartilhar esse material, compartilha também, porque vai ajudar muitas pessoas. E um líder é um desenvolvedor de pessoas. Então, por favor, eu peço que você compartilhe com as pessoas aí para a gente continuar disseminando uma boa liderança aí no mundo, tá? Qual que é o problema quando a pessoa se posiciona de forma muito autoritária? Presta atenção que essa lição, líder, para você aí no campo de batalha que de repente está tendo resistência com pessoas, e eu sempre faço esse exercício com os líderes, em vez de apontar o dedo para fora, vamos fazer o exercício de apontar para a gente primeiro. Diogo, por que você está falando isso? Porque já aconteceu comigo. Muitas vezes a gente tem alguns tipos de condutas e atitudes e a gente não percebe. E isso gera um atrito com as pessoas aí fora. O que é a liderança? Liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas entusiasticamente em busca de um objetivo em comum. E quando você não tem essa clareza, líder, o que acontece? Você começa a ser uma pessoa que se impõe. Você confunde firmeza com imposição, com autoritarismo. E isso é o que faz muitos líderes perderem o respeito da equipe, perderem a confiança do time. Quando você perde a confiança das pessoas, você não influencia mais positivamente. As pessoas não querem fazer mais por você. Eu lembro que ele até comentou comigo, ele falou, por exemplo, tinha um fulano de tal, o cara ligava para mim, ele morava longe. E como ele sabia pedir, olha só o que ele falou para mim, como ele sabia pedir, que é uma outra pessoa, né? Quando essa pessoa sabia pedir, eu fazia, cara. Porque o cara era educado, o cara sabia pedir, o cara sabia como se expressar. Diogo, eu peço pro meu time também, com todo o respeito, com todo o carinho, e as pessoas não fazem mesmo assim. Por isso que às vezes eu sou um pouco mais firme. Aí é o ponto. Eu concordo com você, muitas vezes você vai ter que ser firme, mas não faltar com respeito. Então você percebe que é uma linha muito tênue, que se você romper esse barbantezinho, acaba a confiança, acaba tudo. Liderança, eu sempre costumo falar para o pessoal, é um combinado. Se a pessoa não está exercendo o papel, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, será que eu contratei a pessoa certa para o lugar certo? A responsabilidade sempre é sua. Por quê? Porque quem contrata, quem permite no seu time, Diogo, mas eu não tenho autonomia, quem demite é meu chefe, eu já falei para ele, e ele não quer demitir essa pessoa. Tudo bem, chama a pessoa para conversar, deixa os combinados bem claros, bem transparentes. Liderança são combinados que você faz com as pessoas. É transparência. Se você fala mal dela pelas costas para alguém do time vai contar para ela que você está falando mal dela. Cuidado com isso, tem muito líder que perde a confiança nisso. Ele começa a desabafar com as pessoas ao redor. Por isso que, cara, parece até que eu vou ser um vendedor aqui, mas não, estou falando real, porque eu vejo muito isso acontecer. Entra para uma mentoria, cara. Ali vai ser o seu espaço que você vai ter segurança psicológica para desabafar sobre os seus problemas e receber o conselho correto. Os planos fracassam por falta de conselhos. Não é eu que digo isso. Já foi escrito há muitos anos atrás por grandes sábios. Os planos fracassam por falta de conselhos. Então, quando você se desabafa com as pessoas erradas, você acha que a informação não vai chegar nos demais do time? É claro que chega.
O líder ele tem que ter consciência do ambiente que ele vai ter segurança psicológica para ele poder desabafar ali, para ele poder comentar as situações que ele passa e receber o conselho correto de como agir com aquela situação. Isso são mentorias verdadeiras e que te trazem resultados. Tá? Então, cuidado com quem você desabafa, cuidado com a forma que você fala com as pessoas, façam os combinados de forma muito claras e transparentes com as pessoas, mas sempre respeite o ser humano. Se você não respeitar o ser humano, como essa história que eu contei aqui para você, as pessoas criam resistência para fazer o trabalho contigo. Diogo, o que é respeitar o ser humano? É escutar as pessoas verdadeiramente, é olhar nos olhos delas, é saber como pedir. A forma como você pede não é impondo, mas é explicando todo o contexto. Tem uma série de episódios aqui que eu falo sobre isso. Eu recomendo que você maratone os episódios, porque você vai ver que um conteúdo complementa o outro. Estamos chegando quase a 300 episódios aqui no Spotify, no YouTube, e tudo isso são pílulas que vai complementando uma informação. Então, se você não maratona, você pega só alguns trechinhos que na hora que chegar no outro problema você não vai conseguir juntar as peças. Então é importante que você se comprometa aí, um episódio por dia, né? E faça uma reflexão. Nossos ouvintes, é muito comum, quando as pessoas chegam para a mentoria, elas falam: Diogo, eu escutava o podcast, eu anotava, eu tenho um caderno só de anotação do Leaderflix. Isso é muito comum as pessoas comentarem. Por quê? As informações elas vão se organizando aí na sua cabeça e você vai saber no momento certo qual informação usar. É como pecinhas. Esses dias eu fui montar o berço com a Giana, eu sofri para montar o berço do meu filhinho. Por quê? Porque cada pecinha no seu lugar. Cada pecinha que você vai montar tem um parafuso ali diferente, um parafuso certo. Então é muito sobre isso, Lídia. Vai pegando cada pecinha, cada parafuso. Vai chegar uma hora que você vai juntar todas as peças e você vai sentir o reflexo, qual que é a medição do seu resultado. Mais respeito com o time, mais autoridade com as pessoas, autoridade no sentido de delas te escutarem, não autoridade de autoritarismo, mas autoridade da pessoa te escutar e te respeitar verdadeiramente. Resultados que a sua gestão vai aprovar, sua diretoria vai adorar. E, cara, a consequência é promoção, ganhar mais, ser mais beneficiado dentro do ambiente que você está. Tá? Então, a reflexão que eu quero que você tenha para esse episódio, líder, é a seguinte. Reflexão número 1. Como eu tenho tratado as pessoas? De novo, como eu tenho tratado as pessoas? Quando eu preciso pedir algo para alguém, como que eu direciono minhas palavras? A forma como eu peço para o meu time aproxima ou distancia eles da minha liderança? A forma como eu peço para o meu time aproxima ou distancia eles da minha liderança? Se você pudesse fazer uma única coisa hoje, o que seria? O que você faria para dar um passinho a mais para evoluir no seu processo como líder? Qual seria essa ação que você faria? E se tivesse um único comportamento que você já entendeu que você precisa modificar, mas ainda não foi modificado, que comportamento seria esse? Faz essas reflexões, líder, que eu tenho certeza absoluta que você vai sentir um excelente resultado. Não é por acaso que os grandes líderes avançam cada vez mais. Não é por acaso que grandes líderes têm as melhores posições, os melhores cargos, sentam nas mesas estratégicas. Por quê? Porque eles entenderam o jogo das relações. Liderança é relacional. Liderança é sua capacidade de influenciar pessoas em busca de algo, de uma causa. Agora, ninguém aproxima ninguém maltratando ou se acovardando em algumas situações. Então, eu quero que você faça essa reflexão e pense nessas perguntas que eu
falei para você. Volta esse episódio, escuta de novo. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar em uma conclusão bem bacana, tá legal? Quer participar da mentoria gratuita? O link do meu celular tá aqui embaixo. Você vai mandar uma mensagem para mim, direto comigo, no meu WhatsApp. A gente vai combinar de horário e eu quero te escutar. O que está acontecendo com você hoje? É muito comum os ouvintes que já participaram falarem, Diogo, essa 1 hora pagou o nosso tempo aqui de uma forma absurda. Vale muito mais do que cursos genéricos que eu fiz por aí e não chegou no ponto X que eu realmente precisava. Então clica aqui, me manda um oi, vamos marcar um dia e horário, vai ser um prazer a gente se falar. Deixa aqui nos comentários qual foi sua conclusão sobre esse assunto. Se você tivesse que tirar um único aprendizado, qual seria esse aprendizado sobre tudo isso que a gente conversou? Deixa aqui, assim, para mim é um prazer, eu gosto muito de ler os comentários aqui da nossa comunidade e quando você escreve, você ajuda outras pessoas também, tá bom? Compartilha com as pessoas aí do seu time, desenvolva elas, porque líder é um desenvolvedor e eu aguardo você no próximo episódio. Não esquece de seguir lá em cima, tá bom? Vai lá, botão seguir, ativa o sininho, compartilha com todo mundo aí e continua conectado com a gente no Leaderflix. Tem muita coisa boa que vai surgir aí na frente. Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.